de porn, né? É. Agora, primeiro saiu uma pesquisa mostrando que os homens, que o Brasil é o país que mais consome porn trans, né? O país que mais mata, que mais consome. Mas existem estudos que mostram que é realmente por aí mesmo, né? Geralmente, que é do recalque, tem toda uma questão psicanalítica é bem interessante. E saiu um estudo que as mulheres consomem mais porn lésbico trans do que porn lésbico cis. Eu vi isso. Olha que interessante. Por que Ou seja, será, por que né? nós somos por que você tem tanta curiosidade em nossos corpos? Por que tanta vontade? Gente, não é a relação. A gente não se casa com um P e não se casa com um B. A gente se casa com um complexo, que é corpo, é alma, é espírito, né? Como diriam os filósofos, é corpo, alma, espírito, mente. É tudo isso que é um complexo. Você se casa com um complexo. Por isso que gênero surge, essa palavra surge, né, para abarcar essa complexidade que vai muito além do sexo, vai muito além dos órgãos. E eu acho muito interessante você levantar isso, né, porque, né, existe justamente essa questão, né, entre o tesão e o ódio, né, é um negócio muito louco, assim, né, que a gente não consegue entender, ou consegue, né, mas eu acho muito bizarro. E também eu penso muito na questão da fetichização dos nossos corpos. Eu acho até que seria interessante também, Claire, você comentar em relação a isso, porque assim, né, eu falando particularmente dos meus recortes, né, eu sou uma pessoa autista. Pessoas autistas normalmente têm o TPS, né, que é o transtorno do processamento sensorial. Não é todo autista que tem, né, acho que por isso acho importante, né, diferenciar, mas a maioria, sem dúvidas a maioria. No meu caso, eu sou extremamente hipersensível. Também há a divisão, né, do TPS de ser hipossensível, enfim. Eu também sou. Eu quase não consigo me relacionar, sabe, em questão de toques, etc. Tenho uma dificuldade, gosto, mas tenho minha dificuldade, né, particularmente com isso. E daí, né, a gente pensa nessa intersecção dos nossos corpos, né, porque no próprio DSM-5, né, fala que é 8 vezes mais comum pessoas trans serem pessoas autistas, né? A gente pensa nessa interseccionalidade, a gente pensa como a gente lida, né, nessa posição, né, de trans na prostituição, e que nós temos que ser as fodelonas, em que as pessoas assistem mais conteúdos porn, né, dos nossos corpos, né, e como isso é um negócio extremamente problemático, extremamente maluco. Também tem muito estereótipo, né, de como o nosso corpo trans tem que ser, como o nosso corpo tem que agir numa cama, como o nosso corpo, né, são coisas extremamente problemáticas, tanto que, né, como eu acabei citando até anteriormente, né, como nós somos lidas enquanto corpos hétero, né, eles não conseguem, né, claro, né, eles tentam colocar num lugar, né, de gay, né, que a gente tem que gostar de toque, a gente tem que gostar de sexo. Por exemplo, eu falo assim, olha, eu sou uma mulher trans, travesti, lésbica no sentido afetivo, e no sentido sexual, eu sou ex, eu sou assexual, eu não gosto que me toquem, eu detesto que me toquem, eu não me sinto bem sendo tocada, eu fico ansiosa, então para mim olha, pra você ter uma ideia, acho que minha última relação íntima com uma mulher foi há quase 8, 9 anos. Eu não sinto falta. Para mim não faz falta. Para mim não faz falta nenhuma, assim. E eu não tenho, eu não vou ser falsa moralista, se eu não sentisse falta e eventualmente eu não conseguisse achar uma pessoa, eu não teria problema de contratar um serviço de um profissional. No sexo, não tem esse falso moralismo. Aliás, quem tem interesse nesse assunto, acompanha o canal da Carol Bonomi. Ela tem um trabalho muito interessante sobre trabalho sexual. Eu não tenho, então, assim, não vejo, sabe? Procuraria uma mulher trans, uma mulher cis, não sei. Mas eu não sinto falta, minha vida não faz falta, né? Eu falo na psicóloga, eu não sinto, sabe? Eu não fico subindo as paredes, sabe? Eu não tenho. Porque eu também não gosto que me toquem. Eu não gosto de receber abraço. Minha ex-namorada falava que eu não sabia abraçar, porque eu não gosto de abraçar. Eu não gosto de lembrar, eu não gosto de toque. Inclusive a gente falando nisso, né, me faz pensar, né, em
né, acabei citando um pouco, né, desses estereótipos, né, sexuais, e inclusive até uma coisa assim que eu já refleti muito, né? Eu sou uma pessoa sexual também, né? Assim como você. Eu até gosto de toque físico, mas, né, com os devidos cuidados e tudo, né? Porque qualquer toque normal para mim é extremamente intensivo, né? E eu sou praticante de Goini, né? Justamente por conta dessa minha hipersensibilidade maluca, né? E algo que eu me sinto muito mais satisfeita, né? E a gente, né? Como a gente tem que desconstruir tantas coisas, né? A própria noção sexual, né? Do corpo, né? Porque eu mesma, né? Eu não nasci uma pessoa intersexo, mas a partir do momento que eu estou tomando hormônio, que eu estou alterando o meu corpo e que isso, consequentemente, também altera o meu cérebro com as conexões neurais para mim ter sensibilidade nas mamas, etc., o meu corpo é um corpo que está mudando sexualmente e dentro destes padrões binários, na verdade, eu estou fora disso, né? Eu estou dentro de um padrão de corpo intersexo. Sim, você está num estado de intersexo, né? Você está apresentando um estado né, de como a gente tem né? que... Né, e como a gente tem que fazer essa luta, né? No geral, assim, é um negócio muito generalizado, né? Assim, não tem nenhum campo normativo, eu acho que a gente não deva questionar, né? Os nossos corpos são extremamente... Porque pode falar. as pessoas não entendem. Isso, eu estou escrevendo agora um artigo com a minha best friend, a Ju. Eu não sei se a Ju está assistindo a gente, ela só quer assistir, mas ela tinha um compromisso, mas depois ela vai ver a live. Então, Ju, beijo, amiga, te amo muito. A Ju é minha melhor amiga, né? A Ju e a Carol. A gente conversa praticamente, a gente conversa todo dia. E a Ju é uma pesquisadora na área de gênero, né? Ela tem a tese dela trabalha com gênero, ela é uma pesquisadora sensacional. Sabe, tô lendo a tese dela, assim, apaixonada, porque ela escreve muito bem, é uma tese deliciosa sobre gênero, vou te mandar depois. Leia. Manda sim, por favor. E a gente tava, eu falo, o sexo, ele é um falso objeto empírico, porque ele não é dado, ele é construído. A gente vai construindo o sexo a partir de recortes, a partir de rupturas epistemológicas, como fala o Bachelard. Então, a gente vai definindo o que é o sexo. E a gente construiu esse conceito e construímos o sexo como binário, porque a gente partiu do quê? Partimos de cromossomos? Não, partimos de genitálias. Depois que surgiu a biologia molecular, que a gente associou a genitália a certos cromossomos. Não quer dizer que o sexo seja isso. O sexo é muito mais complexo do que isso. E agora, os corpos trans, como fato científico, eles exigem esse pensamento diferenciado do que é o sexo. A gente precisa fazer como diria o Thomas Kuhn, uma revolução no paradigma. A gente precisa sofrer uma mutação do estilo de pensamento, como diria o Fleck, para abarcar essas sexualidades e esses sexos que transgridem essa norma. Essa norma é muito simplista. Ela foi pensada numa época que não existia tratamento hormonal, que não existia uma série de fatores que hoje estão disponíveis para a gente. E é isso, o corpo é isso. O corpo, sexo, gênero é descoberta, é a gente explorar. Eu acho que a transgeneridade, ela traz a liberdade, a libertação do corpo. Sim, nós trazemos um discurso de emancipação do corpo. Descubra o seu corpo, descubra o seu gênero, explore ele, não tenha medo de ser quem você é. Né? Sim, é lógico, se você tiver com muita dúvida, procura ajuda. Né? Então, muito cuidado com o psicólogo, porque tem psicóloga feminista radical que vai falar um montão de abobrinha, apesar de todo o Conselho Regional de Psicologia e o Conselho Federal de Psicologia ser transincludente. Tem psicólogas feministas radicais que são transincludentes, vão contra toda a legislação em nome dessa ideologia nefasta. Então, se isso acontecer, denuncia, porque é crime. Isso é antiética, falta de decoro, e procura psicólogos, ou psicólogas, ou psicólogos, né, que já existem psicólogos que são não binários, que sejam transincludentes, que vão te ajudar nessa busca pelo gênero. Eu tenho um amigo que está passando por esse período, só que eu falei assim, olha, você precisa procurar ajuda, porque primeiro ela se afirmava como uma mulher cis. Aí ela falou, não, eu tô me afirmando como homem trans. Olha que legal, tal, né?
Aí depois falou assim, não, eu descobri, eu sou andrógeno. Legal, é isso mesmo, a gente vai descobrindo. Aí depois de uns dias, não, voltei a ser homem trans. Não, é assim, não é que você voltou a ser homem. Você está confuso com o seu gênero, então procura ajuda para você se entender quem é você, como você se... Porque gênero é isso, mas também a gente tem que ter um pouco de responsabilidade, porque não adianta você chegar e falar assim, eu sou uma pessoa andrógena, e aí você constrói uma afetividade, você constrói relações, até relações íntimas, relações de namoro, aí você, não, agora eu sou trans, mas peraí, aquela pessoa que você está construindo um afeto, sabe? Você tem que ter muito bem desenvolvido isso, né? Porque eu fico pensando assim, eu não conversei com nenhuma assim, nunca cheguei a tocar nesse assunto, mas eu queria perguntar para minhas ex-namoradas, né? Como que elas se sentem em relação a isso, né? Eu Tudo tenho bem que na contato com ocasião em uma, posso perguntar para ela. quando eu me afirmei Minha, no trans, caso. eu já era solteira, né? Estava solteira. Mas então, antes de afirmar, ela estava se relacionando com uma pessoa que afirmava uma falsa cisgeneridade, né? Mas eu estava construindo isso. Agora imagina, você não tem maturidade, né? Só que naquela época, eu estava em negação comigo. Eu não queria aceitar. Eu me via como uma pessoa pecadora, eu me via como uma pessoa ruim, eu me via como uma pessoa doente. Eu não entendi o que estava acontecendo comigo. Eu não tinha instrução para isso. Se eu tivesse essa instrução, provavelmente eu teria me afirmado antes. Eu não teria me relacionado com uma pessoa sem dizer para ela, olha, eu sou uma travesti. Você quer se relacionar com essa pessoa? Porque eu sou assim, eu não posso mudar isso. Né? Então você tem essa curiosidade de saber como que elas entendem isso, né? Eu entendo, ao meu ver, eu penso assim, bom, na época afirmava uma cisgeneridade, então era isso, a gente se relaciona com aquilo que nos é afirmado, né? Com aquele corpo, era um corpo que estava prostrado no cisgênero, embora nunca fosse cisgênero, né? E eu não sabia disso também. Sim. E até por isso os relacionamentos não deram certo. Amores, sabe que eu amo muito vocês, a gente foi muito bom, mas assim, por que não ia dar certo, né? Às vezes tem uma que tem muita mágoa de mim, né? Mas tudo bem, eu entendo. Mas por que não ia dar certo? Porque eu sou uma travesti. Vocês são mulheres lindas, maravilhosas, vocês são héteros. Se vocês fossem bi, talvez desse certo. Sim, só fazer até um comentário, né? É que acabou passando um pouco, né? Mas vou fazer essa retomada, né? Toda essa construção sexual, tudo, ela tem um objetivo, ela é política, né? Quando a gente pensa, né, principalmente, né, no modelo do sistema capitalista, né, as mulheres, né, elas tinham que ser monogâmicas. Por que elas tinham que ser monogâmicas? Para elas terem o filho daquele homem, para ter certeza que é daquele homem, no sistema patriarcal, para passar propriedade para frente. Porque isso é uma forma de monopolização. É uma forma de não ser algo socializado. É algo daquela família. E não tinha problema eles serem amantes, porque os bastardos não tinham direitos. Então eles podiam ter 20 amantes, 20 filhos bastardos, que eles não tinham direito. Só tinha direito o filho da esposa. Eles estavam casados, ou seja, eles podiam ter amantes, estava liberado, e a mulher não, a mulher podia se reproduzir dele, que ele seria um oficial. Sim, e daí a gente pensa, né, tem toda essa questão machista, tem a questão também, né, por que é tão interessante para os homens, né, no sistema patriarcal, delas estarem em casa, delas não estarem trabalhando formalmente e tendo o seu próprio dinheiro, para elas serem vítimas dessa necessidade de ter aquele homem, porque, putz, terminar é complicado, né? Se terminar não vai ter dinheiro, que homem vai querer uma mulher já com filho, e daí entra toda essa questão estrutural, né? E eu vejo muito, né, a parte que eu acho mais engraçado, né, das Radfem, é que elas se limitam ao seu órgão sexual, se limitam ao seu ovário, não consideram pessoas intersexo, né? Tem pessoa que nasce com os dois órgãos e né, pensando na questão cromossômica, pensando em tudo, a pessoa está mais voltada para o que é estereotipamente feminino. Ela tem os dois órgãos, o órgão dela é opressor, ela é uma pessoa opressora, ela é fruto do patriarcado.
Não, né? E a gente pensa, né, nessa estrutura, essa estrutura não é uma estrutura que sempre existiu e que nunca foi possível outro tipo de estrutura. O Sim, problema não é a exatamente. genital, o problema é justamente essa colocação, né, de uma pessoa trabalha e uma pessoa fica em casa para pensar nessa questão do sistema capitalista, nessa questão, né, Da reprodução do dessa sistema e da reprodução da cuidabilidade. propriedade privada. O problema central é o sistema capitalista. A partir do momento que a gente Sim. rompe com o sistema capitalista, a gente rompe com toda esta estrutura, né? Por que a gente luta para que as mulheres possam trabalhar? Sabe, será que essas mulheres cis, elas pensam, né, que a gente, né, não sei se é o seu caso, Claire, se você não quiser comentar, tudo bem, né? Eu fiz a minha troca de nome, tudo certinho, né, no campo sexo, na minha certidão de nascimento, tudo. Eu, a partir deste momento, estou numa posição de receber menos do que um homem, no mesmo cargo que eu tô, né? Você Além de vai sofrer todas... todos. E A além de todas transfobia que as você vai leituras. gerar. Aí ainda tem essa Transfóbica. leitura da prostituição, ainda tem a leitura, né? Justamente por essa leitura de prostituição, de rebeldia, né? De não quererem nos dar empregos. Né? A gente é jogado na Sim, prostituição, a gente não trabalha com isso, né? Quem trabalha, né? Não é o meu exatamente. Eu caso. não sou contra a Não é porque prostituição, quer. eu sou contra destino. De Exatamente. trans e travesti ter destino, ter profissão como destino. Eu não quero isso para mim. Eu Aí não daí quero vem o saber, eu quero ter Bira, né? possibilidade de escolha. Aí daí vem o Bira, né? O que mais me revolta é isso, né? Uma pessoa de classe média alta, né? Foi para prostituição por carência, foi para prostituição porque queria. Não é a realidade das pessoas trans e travestis. Pelo amor de Deus, não pensem, vocês querem. Não, a gente não quer. Pode ter gente que queira, tudo bem. Pode ter gente que nem o Bira, etc. Tá bom, beleza. Mas ele usa dessa posição de vulnerável, né? Para ter carteirada, para falar sobre, Olha, né, a nem posição todo das mundo pessoas que trans travestis trabalha na gosta do Constituição. trabalho. É como diria seu Madruga. Não existe trabalho ruim. Um ruim tem que trabalhar. Mas olha, falando sério. Mas tem uma questão muito agravante, né, nessa questão, né? A gente Você tem que acha que a pensar que maioria para das quem não pessoas que quer, trabalham, que não tem um trabalho que tem uma remuneração alta, é um trabalho estressante, você acha que elas gostam do trabalho? Elas trabalham porque elas precisam. Se elas pudessem trabalhar em outra coisa, e eu não estou falando da prostituição, elas também estão se prostituindo, de certa forma. Elas não trabalham com sexo, mas trabalham aguentando desaforo, aguentando isso. Por exemplo, muitas das minhas amigas trabalharam com center. É estressante, elas não aguentavam, sabe? Você vê ali o sofrimento delas. sim, Você acha que elas gostariam de estar mas... eu só discordo de você em uma coisa, Claire. Nestes casos, né, tipo, eu penso muito no nosso cenário, sabe? Mulheres trans e travestis que são jogadas para prostituição, 90%, né, de nós está na prostituição. Fico pensando em nós, né, que somos autistas, né, tendo que nos sujeitar a isso, se sujeitar a relações, né, que a gente não quer ter, né, se sujeitar, não, sim, não é só questão masking, né? A gente tem que pensar que que a olha, vamos falar um prostituição negócio. é um estupro pago. É um abuso, né? É um abuso eu do quero corpo. te abusar, aí dá o dinheirinho lá e abusa da pessoa. Eu sou a favor, eu sou contra, como eu falei, posição. contra destino, né? Eu não quero que as trans e travestis tenham esse destino. Né? Agora, se elas quiserem se prostituir, eu não vejo problema, eu não sou moralista. Eu acho que prostituição é um trabalho, vai lá, eu quero ser prostituta. Tudo bem. Não, você não é menos por isso. Você não é. Eu tenho uma amiga que hoje ela trabalha com. Ela faz no câmera privê, que é também travesti. Eu falo, olha, se um dia você achava lá mesmo, eu falei, não, é teu trabalho. É como você ganha dinheiro. Se você se sente mal fazendo isso, se para você tá bem desempenhar esse trabalho, não se sinta mal. Você não tem que se sentir mal. Eu só não quero que isso seja o seu destino. Você está nisso porque não existem outras opções. Né?
Porque, sim, sabe? no caso, né, a pessoa ela Eu não quero destino para nós. Eu quero que a gente tenha a possibilidade de escolha, que a gente seja tratada com dignidade de escolha. Não gostar do trabalho, você tem o direito de gostar do trabalho. Eu não gosto do trabalho, mas pelo menos, sabe? Agora, é isso, sabe? Agora a gente não tem que gostar do trabalho. Mas se prostitui, você gosta. Não. As minhas amigas que trabalhavam com o centro não gostavam, mas eu tenho que trabalhar, a gente tem que sobreviver. Eu não quero destino pra gente. Sim, se só uma call pergunta, center fosse destino de trânsito, eu também ficaria brava, porque eu não quero destino, eu quero escolha, eu quero que a gente possa ocupar qualquer espaço que o corpo cis pode ocupar. Por que não? Você acha bom fazer mais uns 15 minutos mais ou menos? Porque eu já tô ficando com fome também. Pode ser. Tá. Ó,